Flávio. Então, Danilo, hoje vai ser o Danilão que vai iniciar o estudo com uma oração. Vai lá, Danilo. Tá bem, então vamos lá, então, irmãos. Santo Deus, estamos aqui, Pai, reunidos nessa noite para louvar o seu nome, Pai, e te agradecer, Senhor, pelos irmãos da igreja e pela nossa comunhão aqui nessa sexta-feira. Queremos agradecer o seu nome, ó Pai, pelo estudo bíblico que nós estamos tendo juntos, uma forma que está enriquecendo cada vez mais, ó Pai, o nosso casamento e os nossos lares, ó Pai, com o que a gente tem aprendido juntos, Pai. Que a gente possa dar o devido valor a esses ensinamentos que a gente vem praticando com o que o livro vem nos ensinando, ó Pai, para a sua glória sempre. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãzinha Luana está aí. Estamos com 15 participantes. Amados. Boa noite, graça e paz. Boa noite, irmão. Graça e paz, irmão. Tudo bem? Graças a Deus. Deixe-me ver aqui. Vamos lá. Irmãos, nós chegamos então no último capítulo. Esse livro não tem nem mesmo conclusão. É o próprio capítulo 10 é a conclusão do livro. Então, a gente chegou no capítulo 10, o título do capítulo é Quando Pecadores Dizem Adeus. E, como sempre, o David Harvey tem sido uma bênção nesse sentido, porque ele, depois de ele ter tratado sobre o Evangelho, ter tratado sobre as doutrinas fundamentais do Evangelho, inclusive sobre a depravação total, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, tudo atributos do Senhor que nós, tudo atributos comunicáveis que nós devemos utilizar no casamento, né? Falou também sobre a necessidade de confissão de pecados, de perdão. Então agora a gente vai, e sempre que ele vem falando isso, ele vem falando com foco na cruz de Cristo, né? Então o Senhor, a gente vai ver que ele trabalha em cima do quê? Do Senhor como sendo o centro do Evangelho. O Senhor Jesus é o centro do Evangelho. O Senhor Jesus é o centro de todos os aspectos da nossa vida, principalmente no caso do livro, a conjugal. Então, amados, tem sido uma bênção esse livro justamente por causa disso. Ele sempre vai jogar pro Evangelho, sempre vai focar no Evangelho. E é somente por meio do Evangelho que nós podemos viver um casamento de conformidade com a vida de Cristo. E ele não deixa de fazer a mesma coisa agora com respeito à morte. Então ele vai trazer o assunto, né? O assunto do capítulo agora vai ser a morte. Vai ser quando pecadores dizem adeus. E aí ele vai mostrar a importância de nós termos o casamento bem solidificado no Evangelho para que, quando chegar esse dia, nós estejamos preparados, certo? Apesar de vivermos numa sociedade que nega constantemente a morte. E aí eu queria só ler um versículo com os irmãos, em Eclesiastes 7, que é um trecho bastante interessante. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Aqui o autor bíblico vai dizer o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. E aí o versículo 4 diz: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. E é interessante que ele vai mostrar, o autor no caso Salomão, a apresentar esses versículos, mostrando a importância que nós temos, irmãos, de nos atentarmos ao nosso fim, atentarmos à morte, atentarmos ao fim do nosso corpo, né? Como o autor David Harvey coloca, atentarmos à reivindicação da terra, referente ao pó do nosso corpo, né? Do pó viés para o pó tornarás. Então, irmãos, é de extrema importância nós aprendermos a observar sempre a brevidade da vida e não seguirmos a mentalidade desse mundo. Esse mundo sempre nega a morte, sempre está buscando negar a morte, sempre está buscando fazer com que essa sabedoria se cale, que é justamente a sabedoria de levar em consideração o nosso fim como corpo, como corpo nessa terra. Então, se há algo, irmãos, que nós temos certeza de que vai um dia acontecer conosco, é a morte.
Tudo o resto é meio que incerto, mas a morte, irmãos, é algo certo. Um dia nós morreremos. Né? O autor David Harvey até coloca que, com exceção de Enoque e de Elias, até o Senhor Jesus Cristo morreu. Né? Então, todos nós um dia morreremos. Então, o objetivo desse capítulo é mostrar o quê? Que nós devemos nos preparar mutuamente, marido e mulher, um auxiliando o outro no casamento, para quê? Para esse dia em que o casamento vai findar, o próprio casamento vai acabar, certo? A duração do casamento, quando nós fizemos o casamento do Danilo e da Yasmin, foi até que a morte os separe. Então, ou seja, o casamento, ele termina na morte. Na morte terminou o casamento. Por mais que sejam agradáveis as recordações, por mais que tenha sido bendita essa relação, mas na morte acaba o casamento, né? E é legal, interessante como ele mostra que acaba o casamento aqui na terra, mas ele continua onde? Ele continua no céu, não no casal, né, que se fez aqui na terra, não, mas continua nas bodas do Cordeiro. Não é isso? Jesus disse que aqui os homens se casam e se dão em casamento, mas lá na eternidade não é assim, na glória não é assim. Lá, nós como Igreja de Cristo, seu corpo, sua noiva, nós participaremos das bodas do Cordeiro, nós casaremos com o nosso Senhor. Então, amados, como na maior parte das vezes é sempre um cônjuge que vai primeiro e o outro fica, né? Ou morre o marido e fica a esposa, ou morre a esposa e fica o marido, o David Harvey vai mostrar a necessidade de nós nos prepararmos em dois aspectos, né? Nós devemos primeiro nos preparar para a nossa própria morte. Devemos nos preparar para morrer. Nós devemos estar cientes de que nós estaremos com Cristo na glória. Então, essa é a preparação, uma das preparações. A segunda preparação é que devemos nos preparar para a possível situação do quê? De luto, onde nós perderemos o nosso cônjuge para a morte. Então, é no casamento, irmãos, que nós devemos agir como Paulo agiu referente aos filipenses. Eu estava lendo esse trecho e me veio à mente, né, no livro, me veio à mente o trecho que nós estudamos em Filipenses capítulo 1. Se os irmãos puderem acompanhar aí, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Paulo está falando a respeito dele com relação aos filipenses, da igreja de Filipos. Mas aqui imagine-se você falando com respeito ao seu cônjuge. Né? Então Paulo coloca assim, ó, porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que de escolher. Então pensa você como sendo um cônjuge, que para você viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é estar com Cristo. Então, isso se refere à primeira preparação, que é nós prepararmos a nós mesmos para a morte. Essa deve ser a visão. Morrer para nós é lucro, irmãos. E viver enquanto estamos aqui, estamos vivendo com Cristo. Agora, se é para nós vivermos com Cristo aqui, enquanto nós estamos vivendo, nós estamos trabalhando. Trabalhando para quê? Pelo nosso cônjuge. Ora, ele continua, de um lado, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, ou seja, por causa do nosso cônjuge, é mais necessário permanecer onde? Na carne. E convencido disso, estou certo de que permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Qual é o nosso objetivo? É conduzir, ajudar o nosso cônjuge, preparar o nosso cônjuge, né? Conduzi-lo ao progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. E é interessante Paulo falando isso, porque Paulo está falando, enquanto eu estou aqui, eu estou ajudando vocês. Daqui a pouco eu vou partir. E a mesma posição, a mesma postura devemos ter nós, referente ao nosso cônjuge. Enquanto eu estou aqui, eu estou te ajudando a quê? A progredir na fé, a ter gozo, alegria na fé, a fim de que aumente da parte de vocês o gloriar-se em Cristo Jesus. Então, enquanto estou aqui, estou fazendo isso, trabalhando por você. Quando eu partir, eu estarei com Cristo. Então, me fez lembrar muito esse trecho que nós estudamos, porque é esse o nosso objetivo. Prepararmos-nos para a partida, quando Cristo nos chamar,
e preparar o nosso cônjuge para quando nós também formos embora. Né? Então, deixar com que o nosso cônjuge esteja preparado para a nossa partida. Por quê? Porque nós não devemos, irmãos, considerar o nosso cônjuge. Muitos de nós temos essa tendência. Principalmente quando o casamento é um casamento que está caminhando segundo a vontade do Senhor, é um casamento que está caminhando está progredindo para a glória de Deus, um casamento sujeito à palavra do Senhor. Nós temos a tendência de, pelo casamento estar dando certo e ser haver uma bendita reciprocidade entre o casal, nós temos a tendência de considerarmos, de idolatrarmos um ao outro. Então, Paulo está mostrando, o autor aqui do David Harvey está mostrando justamente o quê? Que nós devemos sim nos prepararmos uns aos outros, mas para a chegada do quê? Da morte. Vai chegar um dia que nós vamos morrer, ou um ou outro. E nós devemos estar preparados para confortar o coração do nosso cônjuge antes que esse dia chegue. Mas confortar como? Confortar nas esperanças da vida eterna que são as Sagradas Escrituras. É essa a ideia. Então, que o Senhor nos conduza dessa forma, né? Para quê? Para quando chegar aquele dia, que ele vai chegar até que a morte nos separe, nós possamos estar preparados e firmados, alicerçados no Senhor. Eu creio que o ponto máximo, irmãos, desse livro seja exatamente o quê? Que é outra coisa que nós temos a tendência em fazer. Eu vejo muito essa tendência no homeschooling. O homeschooling hoje, no meio dos evangélicos, ele se tornou praticamente, ele é visto como um meio redentivo, né? Um meio de redenção da família. E aí o que acontece? Toda a atenção do casal se volta para os filhos. E aí você coloca a sua família numa posição que não convém, que não é bíblica. A mesma coisa a gente costuma fazer com o casamento. Pode perceber que muitas vezes a gente vai a esses livros, como o livro do David Harvey, buscando uma solução para o nosso casamento, como se o casamento tivesse um fim nele mesmo. Sabe? Como se o casamento, que nós como se o que nós precisássemos fazer era buscar um casamento saudável a todo custo. E não é assim, irmãos. Não é assim. A gente não deve buscar um casamento saudável pelos benefícios que um casamento sujeito às Escrituras pode nos oferecer. Mas a gente tem que buscar um casamento saudável porque é por meio de um relacionamento saudável no casamento, bíblico, né, fundamentado no Evangelho, em Cristo Jesus, é que nós teremos a liberdade para nos ajudar mutuamente, marido e mulher, para aquele grande dia. Entende? O casamento ele não tem um fim em si mesmo, o casamento tem um fim na morte, assim como nós teremos. Então, investir no casamento, tendo em vista o benefício somente terreno, é como investir no corpo, tendo benefício somente terreno. Ambos vão acabar. Ambos vão acabar. Então, irmãos, o dia da morte vai colocar fim no casamento. Mas nós devemos ter em mente o quê? As bodas do Cordeiro. Essas bodas serão por toda a eternidade. Entende? Então, essa é a grande bênção que eu vi no livro, que eu percebi a partir dos textos aqui que o David Harvey vem desenvolvendo, que é exatamente o quê? Nós não darmos atenção, amados, não darmos atenção exagerada ao casamento. Ele visa apontar para algo maior. O que nós devemos aproveitar a oportunidade de, no casamento, vivermos a vida cristã. Quando você vive a vida cristã no casamento e coloca em prática todos aqueles ensinamentos do Evangelho no relacionamento marido-mulher, fora você vai colocá-los em prática também. Então, o casamento é a grande chocadeira, digamos assim, dos nossos relacionamentos aí humanos, tendo em vista o Evangelho. Amém, irmãos? E aí o David Harvey vai partir para falar um pouco sobre a velhice. Ele pega 2 Coríntios 4,16,
tratando o quê? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, amados, os nossos corpos estão caminhando para quê? Caminhando de volta para a terra, em direção ao pó. Então, desde que nós nascemos, a cada momento que se passa, nós estamos o quê? Morrendo. Desde o momento que nós nascemos, nós estamos morrendo. A vida envolve o quê? Essa decadência física. Mas o nosso homem interior, né? Nós, os que fomos regenerados, estamos sendo o quê? Renovados gloriosamente dia após dia. Então, irmãos, o processo é inverso pela ação do tempo. Graças a Deus, enquanto os nossos corpos estão em decadência, o nosso homem interior, a nossa vida espiritual em Cristo, ela está sendo renovada de dia em dia. Então, nós ficamos melhor à medida que o tempo passa, melhor entre aspas, porque não é uma melhora que nós desenvolvemos, mas um aperfeiçoamento em Cristo, na vida de Cristo. Por quê? Porque a partir do momento em que o homem natural, o homem interior, ele nasce, né, na regeneração, inicia-se um processo do quê? De renovação constante, fazendo-nos cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, essa é a grande bênção que nós temos com respeito à velhice. Nós podemos encarar a velhice, todos nós, né? A velhice vai chegando para uns, para outros não. Para mim já está chegando, está batendo a porta já aqui. Começando a bater a porta. É problema aqui, problema ali. Esse braço aqui está meio bagunçado, o braço esquerdo. Esses dias a vizinha chamou para para ajudar ela a carregar uns móveis lá. E eu fui no vigor dos meus anos de juventude. Rapaz, sofri com o meu braço. Quase deixei os negócios cair lá, porque o braço estava perdendo a força. Mas, enfim, é assim que nós vamos caminhando, irmãos. Mas isso não pode nos desesperar, porque a nossa esperança não está no nosso corpo. A nossa esperança está no quê? No que Deus tem agido, feito no nosso homem interior. E aí é onde o David Harvey vai apresentar a história do Mark e da Carol. Né? Após ele contar a história desse casal, de que Deus tinha restaurado o casamento deles, a moça, a Carol, foi diagnosticada com esclerose múltipla progressiva. Né? Então, diante dessa situação, o que aconteceu com esse casal? Né? Dá a entender para nós, como se nós pensássemos de maneira carnal, nossa, agora que está tudo certo, que o casamento foi restaurado, agora Deus mandou uma doença para a mulher? É justamente nessa concepção de que nós somos pó e ao pó tornaremos. Nós somos como a excelência que há em nós, né? O tesouro em vasos de barro, como ele coloca em 2 Coríntios 4:7, ele apresenta a excelência do poder de Deus em nós. Então, amados, essa é a bênção que nós temos. O cuidado que nós temos para com o nosso cônjuge é justamente esse cuidado, tendo em vista o quê? Que tanto nós quanto o nosso cônjuge somos feitos do quê? De barro. Somos esse vaso de barro, chamados a ajudarmos uns aos outros, um ao outro, a amparar um ao outro, a preparar um ao outro, né? Eu achei até interessante uma frase que o David Harvey cita, ele fala assim, ó, temos a alegria de preparar um ao outro para o céu, exatamente quando a terra reivindica o nosso corpo. É fantástico isso. Mas eu pergunto, né? Como que nós devemos fazer isso? De que modo nós podemos ajudar um ao outro, enquanto o nosso corpo está se corroendo, está se deteriorando? Como que nós podemos fazer isso? Nós devemos ter em mente o quê? O homem interior. É ele que está sendo renovado dia a dia. Nós temos a preocupação, sim, de manter os nossos corpos. Eu tenho preocupação, sim, de cuidar da minha esposa. Ela tem a preocupação de cuidar de mim. Mas o nosso alvo, o nosso foco principal é o homem interior. O tesouro do Evangelho, o tesouro da vida de Cristo, ele permanece em quem? Em nós, vasos de barro. Certo? E o Mark, diante dessa situação, ele cuidando da Carol, ele pôde afirmar, né, cuidando da sua esposa doente, que o amor dele por ela estava somente crescendo, ainda que diante das debilidades físicas dela, do problema dela,
né, que ela acabou numa cadeira de roda, como o David Harvey fala, já olhava para ela, não via cadeira de roda, só via quem? A Carol, né, o homem interior da esposa dele. Então, apesar de todas as dificuldades, todos os problemas dela, ele a amava mais e mais. E isso, irmãos, é fantástico porque difere-se totalmente do que o mundo prega, porque a relação mundana do casamento, ela está focada no quê? No corpo, certo? Mas a relação do casamento cristão, irmãos, não está focada no corpo, está focada no homem interior. E isso me fez, inclusive, lembrar de um texto de 1 Pedro 3, que diz o seguinte, com respeito à mulher. Pedro alerta as mulheres dizendo, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o quê? O homem interior do coração. Então, olha que fantástico que é isso. É justamente isso que o David Harvey está mostrando. Ele está mostrando, através desse problema dessa doença da Carol, mostrando que era justamente com isso que o Mark estava preocupado. Né? Estava preocupado justamente o quê? Com o homem interior da sua esposa, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3, 3 e 4. Então, amados, é como cristãos que nós temos a honra, irmãos, de cultivar essa renovação interior um do outro, a ponto de podermos o quê? Celebrar aquilo que Deus tem feito em nós, né? Por meio do nosso cônjuge. Então, enquanto nós fazemos o possível para preservar os vasos de barro, a gente vai o quê? Investindo no homem interior. É isso, esse deve ser o nosso foco. É nisso que deve estar a nossa atenção. É no homem interior. Esse homem interior que está sendo renovado, esse homem interior que está sendo aperfeiçoado em Cristo Jesus. Então, diante da grandeza, irmãos, da vida de Cristo e da vulnerabilidade dos nossos corpos, nós, o casal, está buscando preparar-se mutuamente para o momento da glorificação, ou de um, ou do outro, ou de ambos, é que ele vai perceber o quê? Que o amor está crescendo de um para com o outro. E vai perceber também o quê? O grande privilégio que o Senhor nos concedeu de auxiliarem-se mutuamente. Esse é um grande privilégio, irmãos, que Deus nos concedeu de podermos auxiliarmos um ao outro. O marido auxiliando a esposa auxiliando o marido. Tendo em vista o quê? O crescimento, o desenvolvimento, o progresso, né? A renovação interior do homem interior. Amém, irmãos? Então, é assim que a gente deve ver a questão do envelhecimento e a responsabilidade que nós temos diante do Senhor na relação com o nosso cônjuge. Depois, irmãos, o David Harvey vai falar um pouquinho sobre esperando o tempo de Deus. Ele vai falar que a morte, ela já está operando em cada um de nós. A morte já está operando em nós. Ela já opera em cada um de nós. Nós estamos morrendo. Todos nós estamos morrendo. Hoje estamos morrendo um pouco mais do que ontem, né? E chegará o tempo em que um de nós terá de enfrentar o quê? A dor da perda, a dor do luto no nosso cônjuge. Mas aí eu pergunto para vocês estão entesourando o casamento de vocês com o Evangelho? Por quê? Porque se o casamento for entesourado pelo Evangelho, irmãos, ambos os cônjuges estarão preparados. Um para partir e o outro para assumir e enfrentar a dor do luto. Então, amados, isso que é fantástico, é o Evangelho, somente o Evangelho, que pode nos conduzir, nos preparar para esse momento. Por quê? Porque o luto vai vir. Vai vir, mas não como vem para o mundo aquelas pessoas que não têm esperança. Certo? Em 1 Tessalonicenses vai falar do quê? Que não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aqueles que partem, que morrem no Senhor, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Então, nós devemos saber que o luto vai vir. O luto vai vir.
Ou eu morro e minha esposa fica, ou ela morre e eu fico. Além disso, ainda tem o luto dos demais familiares, o luto dos nossos filhos. Agora, como que nós estamos nos preparando para isso? Preparando a nós mesmos. Nos preparando. Entende? E aí é quando o autor, o David Harvey, vai apresentar a história do Albert e da Jerry, né? Que são, no caso, os pais dele, né? Mostrando que o pai dele morreu de câncer e a mãe chegou um momento que ela entendeu o propósito de Deus em tudo aquilo, já tinha lutado já durante 11 anos contra o câncer. Ela falou para ele, pode dormir, pode partir, vai com Cristo, esteja com ele na glória, fica tranquilo, porque o Senhor está me cuidando de mim aqui. E ele faleceu, ele morreu. E ela ficou viva, permaneceu viva. Agora, como? Numa condição de luto, enlutada pelo seu marido. Agora, nessa condição, como que ela começou a enxergar essa nova realidade em que ela estava vivendo? Já velha, depois de 42 anos, se não me engano, de casado, né, lutando contra o câncer. Então, depois de toda essa situação, como que ela começou a viver? E aí que o David Harvey vai falar que há esperança para o cônjuge que permanece nessa peregrinação, na peregrinação nessa terra. Há esperança. É por meio da fé no Senhor Jesus Cristo que nós poderemos o quê? Confiarmos resolutamente na providência de Deus. Se foi isso que ele determinou para a nossa vida, que um de nós partíssemos, glória a Deus por isso. Que nós descansemos nessa soberania de Deus, que nós descansemos na decisão de Deus. E que nós possamos, a partir desse momento, saber diante do Senhor o que fazer, como agir nessa condição de luto. Não como as pessoas do mundo que se desesperam, mas de que maneira, né? Ele conta que a mãe dele, ela falou, se questionou quantos anos que ela ficou ajudando o marido dela na luta contra o câncer, e 42 anos ela ficou como dona de casa. E agora, o que ela ia fazer depois de velha? Então, é aí que o David Harvey vai apresentar o 2 Coríntios 4:17, onde vai falar da nossa leve e momentânea tribulação. Essa nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E aí o David Harvey vai começar a fazer essa associação entre o que é ser leve, o que é esse ser leve, né? Não é que a nossa tribulação seja algo banal, seja algo, não, mas ela é leve porque ela não se compara com o eterno peso de glória que ela própria, essa própria tribulação está preparando, produzindo para nós. Ou seja, é necessário que nós passemos por esses períodos de tribulação, esses períodos de provação, porque é isso que vai trabalhar em nós o quê? O homem interior, produzindo em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Certo? Então, é muito fantástico. Aí ele mostra o quê? Esse versículo, as duas partes, uma contrapondo a outra. Ele vai falar do leve, né, em oposição ao peso. A leve e momentânea tribulação está em oposição ao eterno, ao peso eterno de glória. Não é isso? Então, olha só, a leve tribulação, mas o peso da glória é eterno. Né? Nossa momentânea tribulação, mas esse peso de glória, ele é eterno, não é momentâneo. Não é isso? E vai falar da tribulação que nós estamos sofrendo aqui, em contraposição com a glória que nos aguarda. Então, nós estamos sendo trabalhados para isso. E louvado seja o Senhor por isso. Não é isso? E aí ele começou a mostrar o quê? Que a mãe dele, na condição de viúva, ela começou a perceber o quê? A necessidade dela começar a ser mais útil. Começar a ser mais útil para os irmãos à sua volta, ser mais útil para a igreja. Então ela teve uma conversa, inclusive, com o pastor da igreja dela, falando de que maneira ela poderia ser mais útil na igreja, né? Então, amados, essa é a bênção, né? Nós estamos aqui com um propósito, nós estamos aqui, eu, para venerar e adorar minha esposa, e nem ela para me venerar e me adorar. Não, não é isso. Se um de nós viermos a partir, a estar com Cristo, nós, a partir desse momento, nós continuamos sendo
servos do Senhor, resgatados pelo sangue dele, e devemos continuar vivendo a vida cristã na dependência dele. Amém, irmãos? Então essa que é a grandeza do Evangelho. Essa que é a grandeza. O Evangelho, ele nos prepara para toda situação, tendo em vista o quê? Que o nosso objetivo não é terreno. O nosso objetivo, o nosso alvo não deve se concentrar na nossa família pela família, ou no casamento pelo casamento, e nem mesmo na minha santidade pela minha santidade. Não. Não, nós somos servos de Cristo. Se nós temos uma família, servimos a Ele dentro da nossa família. Se nós temos um marido, né, uma esposa, servimos Ele dentro do nosso relacionamento matrimonial. Amém? Agora, se não temos, servimos Ele na posição em que Ele nos colocou. Certo, irmãos? Essa é a glória. Então, quando ele fala de prepararmos uns aos outros para o grande dia, que é o dia o quê? Da nossa morte. Grande dia por quê? Porque é o dia em que será interrompido a nossa relação matrimonial terrena e se iniciará uma relação matrimonial com Cristo, na glória, por toda a eternidade. Então, nós devemos ajudar-nos uns aos outros. Eu ajudar minha esposa me ajudar para que nós possamos o quê? Focar a glória de Cristo, irmãos. Focar a glória de Cristo. O nosso objetivo, o nosso propósito não deve parar nessa terra. E percebam, todos nós temos essa tendência. Quando a gente quer um casamento ajustado, nós queremos um casamento ajustado para nos aproveitarmos dos benefícios de um casamento ajustado. Quando nós queremos filhos obedientes, nós queremos filhos obedientes para aproveitarmos o benefício de termos filhos obedientes. Estão percebendo? Isso é pecaminoso. Se nós devemos ensinar nossos filhos para que eles sejam filhos obedientes. Por quê? Para que eles sirvam ao Senhor. Para que eles sirvam ao Senhor, eles saibam obedecer ao Senhor, se voltar para o Senhor, estarem submissos ao Senhor. É sempre focando o Cristo e a glória de Cristo. E o nosso alvo, que é o Maranata, a hora vem Senhor Jesus, para que estejamos com Ele por toda a eternidade. As coisas aqui nessa terra não podem ter um fim em si mesmas. Não podem. Por mais justas e por mais santas que sejam, não podem ter um fim em si mesmo. O nosso propósito é estar com Cristo por toda a eternidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então achei esse capítulo assim impressionante justamente por isso. Ele continua apontando para quem? Para Cristo. Para a glória de Cristo, para a grandeza de Cristo e para a eternidade, para a nossa glorificação, quando passaremos a eternidade com Cristo. Amém? Vamos orar, depois a gente abre para os comentários. Senhor nosso Deus, nós louvamos a Ti, Pai, por concluirmos hoje o estudo desse livro, meu Deus. Capítulo 10, ó Pai, que fala de pecadores. Pecadores que estão prontos a dizer adeus um ao outro. Sabendo, ó Pai, que o nosso objetivo, meu Deus, o nosso alvo não está aqui nessa terra. O nosso alvo, Pai, é ir para a glória, sermos glorificados, termos nossos corpos glorificados para passarmos a eternidade contigo. O nosso objetivo, Pai, é participarmos da ceia das bodas do Cordeiro, ó Deus. Ó Senhor, a eternidade que nos espera. Não coloque no nosso coração, Pai, eleve os nossos olhos para a eternidade. Coloque em nossos corações, ó Pai, o desejo de conhecer mais a Cristo, estar com Cristo, viver com Cristo. Ó Senhor amado, que possamos dizer como Paulo disse, Pai, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ó Senhor, ajuda-nos a entender que enquanto estamos nessa terra, estamos aqui, ó Deus, com um propósito, servir os irmãos, levar, ó Pai, os irmãos ao relacionamento mais íntimo contigo, proclamar o teu santo evangelho, buscar, ó Pai, a edificação do teu corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Esse é o nosso objetivo. Ó Senhor, faça-nos enxergar isso, ó Pai. Faça-nos ver, ó Deus, que quanto casais, casados, eu servindo a minha esposa servindo a mim, nós devemos também servir a igreja, servir aos irmãos, buscar a edificação do corpo de Cristo. Agora, quando nós já não houver mais essa oportunidade de servirmos um ao outro, devido ao fato da morte ter levado um de nós, que possamos continuar tendo em vista esse objetivo maior, mais sublime, mais precioso, que é continuarmos servindo
uns aos outros dentro do corpo de Cristo, servindo a tua igreja, edificando o corpo de Cristo. Ó Senhor, que nós possamos enxergar isso, ó Pai. E assim como Paulo, meu Deus, viver nessa terra em prol um do outro, mas com o propósito de nos prepararmos para o grande dia, tendo em vista que nos encontraremos contigo para o resto da eternidade. Ajuda-nos, ó Pai. Louvamos a Ti por esse livro, Pai. Pedimos, ó Deus, que Tu abençoes, em especial o pastor David Harvey, no seu ministério, em tudo que ele tem feito nos Estados Unidos. Abençoe também, ó Pai, a partir de agora, cada um dos nossos irmãos. Cada um de nós, ó Pai, que lemos esse livro, participamos desses estudos. Ó Senhor, conduza-nos, ó Pai, a colocarmos essas verdades em prática, para que glorifiquemos o Teu santo nome em nossas vidas. E que tanto os irmãos quanto os incrédulos possam olhar para nós e ver em nosso casamento um tipo do relacionamento que Teu Filho tem, nosso Senhor Jesus Cristo tem conosco, a Tua igreja. Para a glória do Teu santo nome, Pai, nós pedimos. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Alguém quer comentar alguma coisa? Pastorzão William, Ricardo, Kaique, outros irmãos. Irmãos, graça e paz, eu queria comentar. Então, é engraçado que eu acho que, assim, quando a gente casa, Deus fala que nós somos uma só carne, né? Nós nos tornamos com a nossa esposa. E eu não sei se é misticismo da minha parte, mas, assim, essa ligação, que é uma ligação espiritual, ela é tão forte. Eu lembro quando o meu avô, ele morreu, né? A minha avó, depois de 1 ano, morreu também. E é impressionante isso, como essa ligação é além dos... Sabe? É uma ligação tão forte, porque assim, 1 ano depois minha avó morreu, e ela ficou assim, um pouco triste, e ela já não estava mais triste, só que do nada ela morreu. Ela não teve nenhum tipo de doença, assim, nada extraordinário, ela só morreu. E eu não é só a minha avó que eu conheço nessa condição, eu conheço outras pessoas também. Igual, recentemente morreu o sogro, né, do meu amigo lá no trabalho, o colega lá. E aí, 1 ano depois, a sogra morreu também. Eu acho extremamente interessante essa ligação que a gente tem. E, sinceramente, deve ser extremamente difícil, né? Quando você passa a vida toda assim do lado do cônjuge, né? Um preparando o outro, um santificando o outro, tudo. E aí chegar na hora que um dos dois partir, deve ser extremamente difícil. Como o pastor falou, a gente precisa estar preparado. Mas até uma irmãzinha comentou aqui embaixo, muito difícil. É difícil porque é uma ligação, principalmente quando os dois são cristãos, né? Eles vivem um adornando o outro, um ajudando o outro em tudo, em todas as coisas, e do nada um morre, né? Deus leva um. Eu sei que a gente precisa aceitar tudo, lógico. Ter em mente também que é melhor, né, no céu pro cônjuge do que aqui na terra, e se alegrar porque ele foi. Mas por outro lado, a dor do luto é algo, deve ser uma das piores dores assim que a gente pode sentir aqui na terra, né? Realmente. Realmente, não deve ser fácil, não. É por isso que nós temos esse objetivo de nos prepararmos, tendo em vista a glória que estamos com Cristo. Mais alguém, irmãos? Pastor, seu áudio tá meio esquisito, pastor. Parece que tá com a Tá voz mesmo. do robô. Ótimo spray. E agora melhorou? Não, pastor, ainda Não. tá com uma voz de robô ainda. É mesmo? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Melhorou? Não. E agora? É bom para depois do estudo, né? Obrigada. Aproveitem para comentar, já que eu não posso falar.
Então tá bom, pastor. Eu vou lá comentar que o senhor tá com a voz estranha. Amém, meus irmãos. Mas eu realmente fiquei muito feliz hoje ao terminar o livro e eu percebo como muitas vezes o Senhor nos dá graça mesmo assim para ter a bênção do livro desse. Eu fiquei pensando no privilégio de nós podermos ler o livro. Ontem eu estava conversando com um irmão aqui em casa e ele falando do privilégio de nós termos uma igreja, de nós estarmos unidos, de várias maneiras nós recebermos as bênçãos de Deus. E aí ele falou uma frase que me marcou bastante e eu também concordei com ele plenamente. O que ele disse foi o seguinte: isso é uma obra de Deus. Então, realmente, o Senhor tem nos abençoado demais. E aqui, o último capítulo foi muito bom, assim como todos os outros. É impressionante. Dificilmente você vê um livro tão bem escrito como esse. Mas eu lembrei de uma passagem que está lá em 1 João 3, 4. Aquela passagem que diz que todo aquele que comete pecado também transgride, porque o pecado é transgressão da lei. Ou seja, o pecado é você transgredir a lei, é anomia. Uma outra definição de pecado é errar o alvo. Então, vem muito disso que o pastor Josué acabou de falar. Muitas vezes, nós buscamos coisas lícitas, como um casamento, os filhos educados e etc. Mas nós tornamos isso um ídolo quando nós fazemos disso nosso alvo. Nós pecamos porque nós erramos o alvo. Qual é o alvo? Cristo. O que Paulo fala em Filipenses? Eu prossigo para o alvo. E o alvo não é nada dessa terra, é Cristo. Assim como eu fui ressuscitado com Cristo, agora eu penso nas coisas do alto. Eu penso em Cristo. Então é muito bom, pela graça de Deus, nós estarmos sempre sendo apontados para o alvo das nossas vidas. Qual o nosso fim principal? Nosso fim principal não é casar. Nosso fim principal não é ter uma vida confortável, qualquer coisa nesse sentido. Nosso fim principal é glorificar a Deus, é sermos flechas apontadas para Ele, é criar os nossos filhos como flechas apontadas para Ele também. Então é muito bom ter o nosso coração calibrado pela palavra de Deus. Porque a pessoa que coloca, faz do seu casamento, da sua igreja, do seu ministério, o fim principal de sua vida, quantas vezes nós vemos, meus irmãos? Eu não quero julgar, não quero também entrar em detalhes quanto a isso, mas quantas vezes nós vemos pastores se suicidando? Porque, de algum modo, receberam frustrações e etc, etc, etc. Mas nunca vamos ficar pensando, nossa, eles. E nós? Quantas vezes nós próprios nos frustramos na nossa vida de várias maneiras, quando o meu casamento não é como eu quero, quando a minha igreja não é como eu quero, quando o meu desempenho não é como eu quero, quando eu não estou orando como eu gostaria de orar, quando eu não estou fazendo atividades piedosas como eu acho que eu deveria fazer. E em todas essas coisas nós nos perdemos porque nós tiramos os nossos olhos do alvo. E o alvo é Cristo. A história da Carol, que me emocionou bastante, da Carol e do Mark, e a história do Albert e da Geri, sabendo depois, né, quando ele vai falar no fim que é a mãe dele, me emocionou bastante porque são pessoas que não viveram para esta vida. Você vê que o Mark ali começou querendo se desviar no casamento, mas Deus o restaurou e depois deu-lhe realmente uma mentalidade de Cristo para que no casamento deles eles representassem essa união bendita entre Cristo e a igreja. Então foi muito emocionante, meus irmãos, esse capítulo do livro, e sobretudo que todos nós saímos com esse ensinamento central que eu estava pensando aqui, esse ensinamento que o Mark o Dave Harvey nos apontou, que finalmente nosso casamento ele é um mistério que aponta para um casamento superior entre Cristo e a igreja. Nosso casamento aponta para um casamento superior, que é o casamento entre nós e Cristo. Nosso casamento aponta para as bodas do Cordeiro, e que nós tenhamos sempre esse mente. Vamos tomar muito cuidado para nós não errarmos o alvo. Que em todas essas coisas Cristo seja o nosso alvo. Que em todas essas coisas nós possamos viver a nossa vida nele, para a glória dele, meus irmãos. E possamos assim usar de todas as coisas para a glória dele. Aí nós podemos desfrutar de todas as coisas de uma maneira legítima, porque elas nunca são um fim em si mesmo. São sempre, por assim dizer, uma bênção que o nosso Deus nos deu. Então nós adoramos a Deus por meio delas. E sempre elas são meios para que nós vivamos para a glória dele. Amém, meus irmãos? Esse é o meu comentário.
Mais um teste, deu certo? Oh, glória! Tá melhor, tá bom. Amém, pastorzão. Obrigado. Deus abençoe. Muito bom comentário. Mais alguém, irmãos? Vamos lá. Pastor, Fique à só vontade. para um comentário, né? O senhor falou que estava ficando velho aí. Eu falei, eita, o pastor perdeu a voz agora. Oi, tem até comentários aqui, ó. Que sexta-feira 13, falando de morte. Já estão me gorando aqui já. A Mar falou que começa pela voz. Mais alguém que comentar, irmãos? Graças e paz, irmãos. Bom. Opa, vou deixar o... Não, eu passo minha vez. Vai lá, Dilson, já passaram o primeiro já. Então, eu estava lembrando aqui de uma passagem, até mesmo lembrando também de uma vez que eu assisti um vídeo de Josemar Bessa falando sobre esse assunto, mas era um pouco direcionado aos solteiros, né? Dentro do contexto do que nós estamos falando aqui, né? Estudando também hoje esse capítulo. Mas em Mateus, acho que 22, Mateus 22, o Senhor Jesus vai debater com os fariseus, né? Sobre o casamento. Eu acho que o contexto é no sentido que os fariseus questionam o Senhor Jesus sobre na lei de Moisés, né? Teve alguém lá que teve 2, 3 esposas, e qual seria a esposa lá no céu, né? Nesse casamento, nesse caso. O Senhor Jesus fala que lá no céu não lhe darão em casamentos, né? Ou seja, não haverá casamento. Então, nós vemos que o casamento, né, como já foi dito, comentado pelo pastor Josué, né, não tem um fim em si próprio mesmo, né? Ele é passageiro, ele é temporário, né? Então, nós não podemos correr o risco de fazer do nosso casamento uma idolatria. Né? Para o outro lado, nós não podemos também, eu acho que é muito insensatez, né, pensarmos dessa maneira também, mas nós temos sim que, enquanto tivermos casados, né, nossos cônjuges, amarmos, né, de todo o coração, porque se nós não amarmos o nosso próximo, né, o mais próximo da nossa esposa, é quem nós amaremos, né? Mas eu lembrei muito bem desse vídeo do Josemar Bessa também falando, apontando para Cristo, né? Cristo, ele pega a esposa, pega o casamento e faz várias analogias, né, da igreja com o casamento, mostrando a importância do casamento também, só que sempre apontando para as coisas superiores, né, as coisas do alto. Mas é isso, irmão, só um comentário mesmo. Amém, irmãozão. Glória a Deus. Olha lá, Ricardão. Agora sim, graças e paz, irmãos. Irmãos, eu confesso que esse capítulo, para mim, ele foi o mais confrontador, porque estava até refletindo sobre isso quando eu vim do pentecostalismo, e aí vim conhecendo as doutrinas da graça, as doutrinas, né, que compõem aí o arcabouço da fé reformada. Eu ainda não tinha encontrado, assim, de um modo prático, essa doutrina que é tão importante de uma família estruturada para a glória de Deus, né? O homem como cabeça, a esposa como auxiliadora, os filhos, né, sendo disciplinados para a glória do Senhor. Então, eu confesso para os irmãos que, sim, a gente faz os cultos, aponta para Cristo, para a eternidade, buscamos, né, preparar as nossas almas à luz da palavra de Deus e dos nossos filhos também, mas eu não consigo ainda pensar muito na ideia de perder o meu cônjuge, por exemplo. Talvez isso daí pode ter até uma raiz idólatra e eu preciso orar acerca disso, né? Então, foi bem espinhoso hoje para mim refletir assim sobre isso e realmente entender que a palavra de Deus ela tem razão. Eu acho que é até um erro muito grande nós ignorarmos essas coisas, porque se tem um ídolo que está competindo com Cristo, é muito provável que o Senhor vai arrancar ele, né? Porque ele não vai permitir que um cristão
levante um rival contra Cristo, seja ele qual for, né? Então, foi particularmente bastante confrontador e eu estou refletindo ainda acerca disso. E realmente, né, quando nós encontramos o evangelho aplicado dessa maneira, é isso, a gente tem que estar preparado para a eternidade, mas talvez eu ainda não fui assim, sabe, intencionalmente, não vou preparar aqui, por exemplo, a minha esposa intencionalmente para minha morte, um exemplo. Né? A gente pensa muitas vezes só no outro morrer, mas preparar a esposa para nossa morte. Então, como o Kaique levantou aí, é uma coisa assim bem complicada, porque o Senhor Deus, ele nos une, né, de tal modo, marido e esposa, nós somos uma só carne, né? Então, é bastante confrontador, irmãos. Mas louvado seja Deus, o livro foi uma bênção, como o pastor William falou, e esse capítulo também é uma bênção. Só tem que digerir ele, tem que ir aos pés do Senhor, tem que examinar o coração, isso tem que causar algum efeito em nossa vida, tem que nos fazer enxergar algumas coisas que talvez a gente não está enxergando, né? Falo principalmente aqui no meu caso, e que o Senhor nos guie, viu? Porque a pancada hoje foi forte. Irmãozão, pastor, Vai lá, Flávio. eu faço as minhas palavras a mesma do irmão Ricardo, do irmão Kaique, né? Hoje realmente foi forte e ainda mais me fez refletir lá em Efésios 5:26, né? A respeito da purificação da esposa, né? O nosso papel como esposo a cada dia, como se vocês um dia chegaram aqui em casa e falaram, aqui é o seu Éden. A todo momento você tem que estar atento com a sua esposa, o que ela faz, com quem ela conversa, purificando-a mesmo, né? E isso realmente foi um baque muito grande hoje, cair nessa realidade de um sentimento, no meu ver, dobre, né? Contente de quando um dia o Senhor vir, estaremos com o Senhor em glória, e triste, né? Porque quando chega esse dia, geralmente, como o Senhor disse, né? Às vezes vai um, às vezes vai o outro, fica um e fica o outro, e é realmente para cair na realidade. Temos que, como sacerdotes do lar, tomar muito, mas muito cuidado com as nossas esposas na santificação diária pela palavra. Amém, Flávio, amém. Glória a Deus. Também, Ricardo. Eu vejo que é uma situação em que todos nós somos confrontados. Eu lembro que quando meu pai faleceu, e dia 29 de abril agora fez 13 anos, eu lembro quando ele faleceu, começou a vir coisa na minha cabeça, porque eu tinha um relacionamento com meu pai muito próximo mesmo, né, um relacionamento de amizade. E quando ele faleceu, isso para mim foi um choque muito grande, nossa, foi pesado para mim, sabe? E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, calma aí, o que teria sido melhor, né? Eu ter tido esse relacionamento de proximidade tão grande com meu pai, a ponto de ser amigo do meu pai, e ele morrer, e eu estar sentindo essa dor tão dolorida, tão pesada, né, devido à morte dele, à perda dele, ou teria sido melhor eu ser um filho mais afastado, um filho mais frio, um filho que não honrasse do meu pai, que não tivesse um relacionamento tão grande com meu pai, porque com ele morrendo agora eu não sentiria tanto a perda dele. E a gente começa a ter uns pensamentos muito, muito estranhos, né? E aí eu cheguei à conclusão que, apesar da dor que eu estava sentindo, né, o período que eu tive com ele foi algo fantástico, foi algo maravilhoso. Então, o relacionamento que eu tive com ele foi também algo incrível. Então, é a mesma situação nossa com respeito ao casamento. No casamento, existem dois tipos de casais. O casal, eu estou falando de cristãos. O casal cristão que não se dá bem e o casal cristão que se dá muito bem. Então, nós temos dois tipos de casal. O casal cristão que não se dá bem é o casal cristão que está aprendendo sobre o evangelho, aprendendo sobre o mortificação, né? Aprendendo tudo. Como caminhar com Cristo.
Agora, o casamento, o casal que se dá bem é o casal que já tem vivido uma vida de dependência, sujeição, submissão ao Senhor Jesus Cristo, e já tem um cuidado do outro, certo? E aí eu digo para você, se eu não tivesse um relacionamento tão bom com meu pai e ele tivesse morrido, hoje é bem provável que eu tivesse cheio de traumas aí, cheio de um monte de coisa na minha cabeça, né? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que quanto maior o envolvimento nosso de serviço mútuo entre o casal, quanto maior o auxílio de um para com o outro, para que tenhamos o nosso homem interior renovado dia após dia. Quanto maior essa intimidade, maior vai ser a dor da perda, mas vai ser uma dor, como Paulo disse, que não se compara com o eterno peso de glória. Entende? É essa a bênção. Vai ser dolorido, mas não se compara com o eterno peso de glória. Agora, imagina vocês, nós, num casamento conturbado, um casamento onde o homem não exerce o papel de homem, a mulher não exerce o papel de mulher, mesmo sendo cristãos, se professando cristãos. Um casamento onde os dois não se entendem, não há cumplicidade, não há comunhão. Quando vier a faltar um, a dor não vai ser tão grande, mas eu vou dizer para você que essa dor não vai ser uma dor que produzirá eterno peso de glória. Porque não houve uma vida de sujeição e submissão a Cristo. Certo? Então é essa a situação, irmãos. Quando Edmilson falou que a gente tem que estar, sim, preocupado em preparar um outro, né? Mas também preocupado em amar, em cuidar um do outro, está tudo junto. O pacote é um só. Entende? Então, quando o David Harvey vem apresentando todos os pontos doutrinários, vem apresentando a graça, a misericórdia que nós recebemos de Cristo, que nós devemos exercer de uns para com os outros, vem apresentando a depravação total, que nós devemos reconhecer que nós somos totalmente pecadores, e reconhecer isso um diante do outro, confessando nossos pecados, perdoando-nos mutuamente. Tudo isso, irmãos, já é a preparação para aquele grande dia. Tudo isso já é uma preparação que vai fazer com que nós estejamos mais unidos, estejamos vivendo sim como uma só carne, não só de boca, não só de certidão de casamento, mas na vida cristã. Certo? E aí o que acontece? Quando vier a morte, vai ser pesado. Mas vai ser um peso que vai ser leve, comparado ao eterno peso de glória, se nós estivermos nos exercitando a olhar para Cristo e para sua glória. É essa a questão. Então, quando o Ricardão falou que foi pesado para ele, também foi pesado para mim. O Flávio falou, porque nós, irmãos, nós somos, em muitos aspectos, carnais. Carnais, nós temos a preferência de nos apegarmos às coisas materiais e deixarmos de lado a espiritual. Então, dizer que para nós é muito mais fácil nós amarmos o nosso cônjuge do que a Cristo. É por isso que nós devemos nos auxiliar uns aos outros. Auxiliar-nos aqui. Mulher, tira o olho de mim, olha para o Senhor Jesus Cristo. A mulher fala assim, marido, tira o olho de mim, olha para Cristo Jesus, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, para isso. Para nos incentivarmos à fé, às boas obras. Né? Então, essa é a grandeza do casamento. Né? Tendo em vista o quê? Que um poderá ajudar o outro a olhar para Cristo, irmãos. Amém? Quer comentar, amor? Não, também não quer comentar porque ela está quase chorando já aqui. Também já está sentindo o peso momentâneo da tribulação. Sexta-feira 13 aí, hein? Eu estou ficando até preocupado, porque daqui uma semana eu vou viajar de avião, meu Senhor amado. Irmão, só um comentário. Que eu estava lendo, eu estava refletindo sobre 2 pontos, né, que me vieram à mente. O primeiro ponto é que a gente não está acostumado com a morte, né? A morte para nós que somos, né, todos os seculares, é uma coisa muito distante, né?
Então, hoje em dia, por exemplo, nós estamos acostumados. A minha avó mesmo está viva, ela tem 96 anos, né? A minha bisavó. E eu fico imaginando isso, sabe? Nossa, você chegar até os 90 anos de idade, para nós é algo assim comum até, né? 80 anos, 70 anos, né? O vô do meu marido agora fez 80, acho que 88 anos, 86 anos. Então, assim, é comum a gente ficar com aquele pensamento de que nós vamos viver muitos anos, né? E muitas das vezes a gente não se prepara, né, para esse sentimento, para esse pensamento de que uma hora a gente vai falhar, né? Eu posso falhar a qualquer momento, meu marido pode falhar a qualquer momento, né? E isso leva a gente para um outro pensamento, porque num relacionamento verdadeiramente cristão, nós somos muito dependentes um do outro também, né? Porque nós temos cada parte da nossa família, cada parte do nosso lar, tudo é um dependendo do outro o tempo todo, né? Então eu fico imaginando assim, é assustador pensar, por exemplo, eu com 4 crianças, perder o meu marido hoje, né? Poxa, quem vai prover o meu lar? Como é que eu vou trabalhar fora, cuidar de 4 crianças, né? Você começa a pensar muito assim. E vice-versa, se eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos e ajudar meu marido e fazer tudo, né? Então, assim, é algo que, quando a gente para pensar, chega a ser angustiante mesmo, né? Porque quanto mais os anos passam, eu tô casada há 11, quase 12 anos, né? E quanto mais anos passam, mais você depende da outra pessoa, né? De várias maneiras. A pessoa te conhece de uma forma tão íntima que você, assim, você tem aquela abertura para falar o que você quer. A pessoa já te olha, sabe o que você está pensando. Você consegue sentar que você sabe que, poxa, se eu precisar, por exemplo, se meu marido falecer e eu pensar em casar novamente, eu vou precisar trabalhar tudo isso de novo, toda essa confiança, essa intimidade, né? Então, é realmente assim, não chega nem a ser confrontador, é assustador mesmo, né? É uma coisa que faz a gente assim, principalmente, eu acho que as mulheres sofrem mais, né? A Tamira está sofrendo só de ouvir. Mas eu acho que a gente acaba sofrendo mais do que os homens até, né? Porque os homens são mais lógicos, mais racionais, né? As mulheres, elas têm esse lado mais emotivo, né? Da gente realmente de se parar e se pensar, né? Como que nós estamos pensando em nos preparar de todas as maneiras, mas principalmente, né, espiritualmente, para essa separação, né? É uma coisa muito difícil, muito difícil. Não tenha dúvida, irmãzinha. É difícil e assustador, exatamente isso. É por isso que a gente tem que olhar para Cristo. Não tem outra solução, não. Porque quando nós olhamos para Ele, nós dependemos da providência dEle, nós dependemos da soberania dEle. Então, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas indiscriminadamente. Então, numa situação dessa, a gente sabe que é o Senhor que tá conduzindo, que está guiando. Mas não tenha dúvida. E sabemos que Ele está à frente de tudo, né? Mas é assustador, realmente. Assustador. Tamir está aqui. Ainda. Mas não é fácil, não. Ainda mais no caso no nosso caso, que a gente faz homeschooling e tudo mais, né, mano? Não é fácil, não, né? Pastor, Fala, Edmilson. tô lembrando aqui, né? Meu pai faleceu muito cedo também, né? Tinha 42, 43 anos de idade. E a minha mãe, ela traz consequência dessa morte do meu pai até hoje. Até mesmo ela entrou em depressão. Né? Então, assim, nós sabemos que eu estava comentando com a Dani aqui, né? Igual a irmã Luquezzi comentou, as mulheres são movidas pela emoção, né? São mais fracas. O homem é um pouco mais forte, menos emotivo, né? Eu lidei um pouco assim, eu sofro com a morte do meu pai até hoje. A gente lembra, eu lembro dos momentos, né?
dá remorso até, de repente não ter aproveitado mais, mas eu também era muito novo. Mas eu consegui lidar melhor do que as minhas irmãs, por exemplo, né, que são mulheres, que são mais emotivas, mais sentimentais. Então, só que, por outro lado, nós temos, né, como nós já vemos conversando aqui, né, tem que se preparar para esse momento, porque se acontece, né, fica a mãe, o marido, provedor de casa, né, morre e fica a mulher com todas as crianças e filhos para cuidar. Essa mãe, sendo cristã, ela não pode, por exemplo, ficar louca, né, ou começar a pecar, né, ansiosamente os pecados através disso e perder uma salvação, por exemplo. Um exemplo, né, para a situação não perde, mas estou dando um exemplo aqui, cair em pecados, né, por ter perdido o esposo e agora no momento de conseguir cuidar dos filhos, né? Então, assim, é difícil, mas é o que nós temos que se preparar para esmoldar a nossa mente nesse sentido. Irmãos, uma coisa é certa. Como o autor mesmo disse, nós estamos todos caminhando para a morte. Todos. Com doença, sem doença, nós estamos todos caminhando para a morte. Agora, isso é uma questão, irmãos, de vida cristã e não de casamento. Né? Como eu disse, de podemos falar como Paulo falou. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Nós devemos enxergar dessa forma. Isso não é abrir mão das nossas responsabilidades. Nós vimos justamente isso naquele trecho de Filipenses. Ele fala, então, se é para eu continuar na carne, deixe eu continuar trabalhando. Enquanto isso, eu trabalho, mas sabendo que para mim, viver é Cristo, morrer para mim é lucro. Certo? Um pouquinho antes desse versículo, o que Paulo diz é o seguinte, olha que ele fala, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, tudo isso, irmãos, deve ser algo que faz parte de nós como cristãos. Nós devemos estar preparados para isso. Que Cristo seja engrandecido em mim, né? Quer pela vida, quer pela morte. Que Cristo continue, que seja a nossa vida e que o morrer para nós seja louco, porque nós estaremos durante toda a eternidade com Ele. Mas o que nós não podemos perder de vista é essa realidade. Por que eu falo isso? E nós devemos crescer nisso. Por que eu falo isso? Porque, irmãos, a morte não escolhe idade. Né? Nós não sabemos quando que Deus, na sua providência, determinou a nossa morte, minha morte, a morte do meu cônjuge. Não temos isso determinado, irmãos. Isso pode ser hoje, pode ser amanhã, mas e aí? Então, a questão da preparação, irmãos, nós estamos atrasados em prepararmos-nos pessoalmente e prepararmos o nosso cônjuge. Nós estamos atrasados, certo? Como a irmã Camila Lucchesi disse, é algo assustador, Mas isso pode acontecer a qualquer momento. Agora, por outro lado, nós devemos também aproveitar essa questão para sermos gratos ao Senhor pelo nosso cônjuge, sermos gratos ao Senhor pela pessoa que Ele colocou do nosso lado, ainda que seja incrédula. Ainda que seja incrédula, como algumas irmãzinhas aqui nós temos na igreja, que estão casadas com homens que não são crentes, e homens que estão casados com mulheres que não são crentes, e vice-versa. Então, ainda que o nosso cônjuge seja incrédulo, louva a Deus pela vida dele, louva a Deus pela vida dela, continue pregando, evangelizando, falando de Cristo, né? E buscando você se preparar para esse dia, para o dia que você vai partir ou para o dia que a pessoa, seu cônjuge vai partir. E esteja levando o seu cônjuge a entender essa situação também, né? Porque o mundo, ele rejeita comentários sobre a morte. Nós devemos falar sobre a morte abertamente, irmãos. Porque a morte, ela é só um inimigo que já foi destruído, já foi vencido. E é por meio dela que nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Então a gente tem que deixar um pouco essa cabeça mística, católica, que foi formada em nós,
e começarmos a pensar como a Bíblia nos orienta. Né? Ele até comenta no livro a necessidade de nós levarmos nossos filhos para um lugar onde tem luto. E levemos. Eu lembro que um dos últimos lugares que eu fui com a família, foi quando o pai do irmão Edson, que está conosco aqui no grupo, faleceu. E aí é uma coisa que é impressionante. A gente vê pouquíssimas crianças no enterro, num funeral, num velório. Mesmo parentes, nossos parentes que se dizem cristãos. Não, pega a sua família e leva toda ela. Nós devemos estar nesse lugar, devemos levar nossos filhos nesses lugares. Eu vejo que ele falou um negócio aqui que eu achando muito estranho, né? Ele caminhando com os filhos, olhando as lápides. E a última vez que eu fui com as minhas meninas, a gente fazia justamente isso. E aí eu começava a falar assim, filha, tá vendo? Olha aqui, ó, essa lápide aqui, ó. A pessoa nasceu ano tal, morreu ano tal. Ó, morreu com 10 anos. Olha aqui, ó, morreu com 8. Olha aqui, ó, morreu com 15. Olha aqui, ó, morreu com 25. Nós conhecemos uma moça em Jataí, quando nós fomos para lá no final do começo desse ano, que ela tinha perdido o marido com acho que 2 anos de casado. Acho que nem chegava a isso, amor. Não chegou a 1 ano de casado, irmãos. Não chegou a 1 ano de casado. Recém-casados, eles estavam extremamente apaixonados um pelo outro. Aí o rapaz teve uma complicação, morreu, deixou a moça viúva com acho que 9 meses de casado. Então, irmãos, não tem idade, não tem tempo, não tem nada, irmãos, nada. É uma situação na qual nós devemos nos preparar na dependência do Senhor como cristãos. Como cristãos. Analisa você. Porque a nossa preocupação deve ser o quê? Onde está meu coração? Se o meu coração está nessa terra, eu quero permanecer vivo, eu quero permanecer aqui. Agora, se o meu coração está em Cristo, se eu vejo a grandeza de Cristo, eu vou querer estar com Cristo e minha esposa, na medida do possível, que ela esteja também com Cristo. Entende? Não é algo simples, não é algo fácil, mas nós devemos ter isso em mente. Com Cristo é incomparavelmente melhor. Para mim e para o meu cônjuge. É isso que nós devemos ter em mente, irmãos. Amém? Porque isso faz parte da vida cristã, não é só na questão do casamento. Faz parte da vida cristã, esse deve ser nosso alvo. Para mim, viver é Cristo, morrer tem que ser lucro, irmãos. É assim que tem que ser a nossa vida. Amém, queridos? Mais alguém quer comentar alguma coisa, irmãos? Eu quero fazer outro comentário, meus irmãos. Eu estava pensando aqui, enquanto os irmãos comentavam, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, que foi um versículo que marcou muito a minha juventude. Eu me converti com 17 anos. Só um comentário antes ainda, um pouquinho, quando o pastor falou a respeito de ir ao cemitério, a enterros. Eu lembro que, quando criança, eu não lembro de algum funeral que eu fui. Eu lembro muito vagamente de 1 ou 2, mas os meus avós, eles sempre, vou lá na casa do fulano que morreu. Eu achava aquilo totalmente estranho. Para que você vai visitar uma pessoa, o funeral da pessoa, vai lá ver morto? Para mim, era uma coisa mórbida, então eu sempre evitei a vida inteira, né? Mal sabia que é na casa de luto que está a sabedoria. Mas voltando aqui para Eclesiastes 12, a Bíblia nos conclama a isso, a nos lembrar do nosso Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais venhamos a dizer que não temos neles contentamento. Então, o que nós precisamos, meus irmãos, o que está diante de nós agora, não é a gente tanto temer, não é a gente ficar pensando no dia da manhã, antecipando o mal, basta cada dia o seu próprio mal. Mas o que a palavra de Deus nos diz é, hoje, enquanto nós temos alguma juventude, alguma força, algum vigor, que nós possamos nos lembrar do nosso Criador. E lembrar aqui não tem a ver apenas com você trazer a memória, né? Mas trazer a memória algo que também vai te fazer agir. Que nós possamos colocar o nosso coração no nosso Criador e no nosso Salvador, Jesus Cristo. Para que não chegue um dia na nossa vida que mesmo a gente casado, nós sejamos uns velhinhos frustrados com o nosso cônjuge lá, os dois com 90 anos e os dois frustrados.
Pode ser por meio de uma doença, de uma invalidez, de alguma coisa que nos atinja, mas a gente chegar na velhice e nós não suportarmos porque nós passamos a vida inteira sem nos lembrar do nosso Criador. Sem nos lembrar do nosso Criador. Eu fiz uma visita certa vez com o pastor Josué, recentemente a uma mulher, e ela viveu uma vida bem em rebeldia contra Deus, em pecado, e agora no final da vida, o marido estava preso e tal, e ela estava sozinha em casa lá com as doenças, e ela chegava, e ela se queixando de tudo. Agora, antes a minha vida parece que era melhor, agora quando eu vim para Cristo, está tudo errado. Então o pastor José falou, você passou a vida inteira servindo o seu pecado, e agora você está servindo a Deus, você vem servir a Deus, você, óbvio que você vai colher consequências disso. Mas a ideia era de uma pessoa que passou a vida inteira sem se lembrar do seu Criador, no final da vida quis ir atrás do Criador, mas não com contentamento, mas apenas para fugir das consequências do pecado. Então, meus irmãos, vamos nos lembrar de Deus hoje, agora, para que quando chegar lá na frente, não tenho contentamento nesses dias. Aí vem as desculpas, aí vem os lamentos, que não seja, que a gente possa sim chorar e lamentar pela perda de uma pessoa tão querida como é o nosso cônjuge. Com certeza, o pastor José fez uma pregação maravilhosa sobre isso, como Paulo ficou extremamente feliz por Deus não ter deixado Epafrodito morrer, mas tê-lo preservado. Então nós temos que nos alegrar com o nosso cônjuge estar vivo, temos que chorar se um dia vier nos faltar, mas irmãos, que o nosso tesouro esteja no céu, porque ali estará também o nosso coração. E como o pastor falou, finalmente nós vamos poder falar sem hipocrisia. Morrer vai ser um lucro para mim. E a nossa esposa, sabendo que morrer vai ser um lucro para nós, não vai ter maior consolo para ela do que esse. Já meu esposo morreu em Cristo. Então, assim como ele viveu a vida de fé em Cristo, ele deixou esse legado de fé para mim e para os meus filhos também vivermos em Cristo. E assim o esposo, olha, minha esposa, ela viveu uma vida em Cristo. Ela morreu com a sua confiança depositada em Cristo. E como isso também vai ser até um encorajamento e um conforto e uma esperança para o esposo buscar também viver em Cristo, assim como Deus lhe deu o cônjuge piedoso que viveu no Filho. Quer falar? Amém, pastorzão, amém, glória a Deus. Me veio um versículo à mente também agora, de 1 João 4:21. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, uma coisa que eu queria dizer para os irmãos é que, lógico, existe o hipócrita que diz que ama a Deus e não ama seu irmão. Mas quando nós realmente colocamos as coisas no seu devido lugar e nós damos o devido valor a Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, nós consequentemente amaremos nossos irmãos. Então não tenha medo de você colocar o amor pela sua esposa e você colocar o amor pelo seu marido no devido lugar dele. Que é o quê? É em segundo plano. Primeiro plano, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois o próximo, como você mesmo. Então, não tenhamos medo disso. Amemos a Cristo. Então, ensinemos a nossa esposa a amar a Cristo. Nós, maridos, amemos a Cristo. É Ele em primeiro lugar. É esse o nosso alvo. É esse o nosso preparo. Para que nós tenhamos, sim, o desejo de estar com Ele. E esse amar a Cristo vai colocar o amor ao nosso cônjuge, o amor aos nossos filhos no devido lugar. Que é o lugar bíblico, o lugar satisfatório, o lugar que honra e glorifica o Senhor nosso Deus. Amém? Mais alguém, irmãozinhos? Mais alguém que comentar algo? Quer comentar algo, Danilo? Você que casou há pouco tempo aí, ó. Vai fazer um mês ainda de casado. O que você tem a Eu estava dizer sobre... pensando aqui. Eu não tenho muito para comentar por ser recente, mas só para dizer mesmo que é muito... Esse livro realmente ele foi eu uso essa expressão, foi uma pérola para a gente, um aprendizado, não só o livro também, mas toda a nossa família, na nossa igreja, todo mundo. E esses dias eu e a Yasmin estava deitado, né? A gente estava conversando referente, falando assim, nossa, como que
uma pessoa de fora, um crente é esquisito, né? Porque a gente tem toda a nossa esperança de vida, a gente deposita tudo aquilo que a gente realmente é. Para uma pessoa de fora, ele fala assim, meu, ele nunca viu nada, ele não sabe, ele nunca viu, nunca teve um deslumbre, mas por isso que Deus dá o dom da fé pra gente, né? Que provém dele. E é tão gostoso a gente, como casal, poder sentar, conversar e colocar realmente Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque eu estava falando uma vez para ela, que eu e Yasmin conversando, e nas nossas orações a gente sempre fala, né, que eu não seja o centro do coração dela e ela não seja o centro do meu coração. E é muito gostoso a gente levar a vida assim, com Cristo no centro, né? E eu gostei muito desse último episódio, a gente escutou junto. E eu até falei para ela, falei, meu, que foi muito maravilhoso, porque a gente nunca parou para pensar nisso, né? Tipo, é difícil, é muito confrontador realmente quando a gente se colocar na posição. Tipo, um exemplo, eu vou ficar, sei lá, 5, 10, não sei quantos anos eu vou ficar com a Yasmin. Mas dói saber que um dia eu posso levar minha vida sem ela. Mas com essa visão cristã verdadeira, não romantizada, mas essa visão cristã verdadeira, é muito confortante saber que ela vai estar com Cristo, né? E eu cumprir meu papel como marido dela, sabe? De trazer ela sempre mais para perto de Cristo e ela também. E é isso, pastor, não tem muito comentário porque é recente, mas foi muito maravilhoso esse final, eu achei fantástico, nós achamos fantástico. Foi realmente muito maravilhoso. Amém, Danilo, amém. Glória a Deus. Muito bom. Só para deixar os homens mais reconfortados e as mulheres mais temerosas, segundo as estatísticas, os homens morrem primeiro. E aí vocês pensam, coloquem-se diante do Senhor nessa Eu situação. tava falando isso pra Stephanie agora há pouco, hein? Assim, meu, dificilmente morre uma mulher, rapaz. A maioria dos que eu vejo é sempre o homem primeiro, depois a mulher. O homem primeiro, depois a mulher. É que o homem sofre muito no casamento, entendeu? Aí ele morre mais rápido. Todo mundo tá vivo. Mas é isso, queridos. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então vamos concluir, irmãos. Amém? Irmãos, para o próximo estudo, nós ainda não temos um livro. Tá? Vamos conversar com o pastor William, com os diáconos, vamos ver se a gente pensa em alguma coisa. Tá? Por enquanto, nós estamos sem uma previsão aí para continuar nossos estudos. Tá? O estudo das mulheres, ele vai acontecer no começo de junho, vai voltar o estudo no Ídolos do Coração, certo, William? Perfeito. Agora, o de casais, vamos pensar direitinho se a gente continuou de casais ou se nós voltamos para o estudo de homens ou se a gente faz algum estudo focado para a educação de filhos. Orem nesse sentido, por favor. Tá? E eu peço para os irmãos e irmãs, por favor, valorizem esse momento que nós estamos tendo. Na reunião de oração, nós tivemos alguns irmãozinhos que confessaram o pecado de não estar valorizando os estudos. Tem muitos irmãos de fora que estão aproveitando os estudos muito mais do que nós, irmãos. Então, aproveitem esses estudos. Coloquem-se diante do Senhor, porque eles são meios da graça para o nosso crescimento espiritual. É esse o objetivo nosso, é esse o nosso propósito. Amém, irmãos? Aproveitem os estudos. E, por favor, eu vou pedir também um favor que fique registrado aqui. Por favor, quando vocês puderem, acessem o nosso YouTube, cliquem lá, assistam os vídeos que vocês não assistiram. Se vocês já assistiram o vídeo, dá uma clicadinha, fica lá uns 3 minutos só para dar visualização. Curta, irmãos, compartilha lá embaixo, escreve glória a Deus, só isso. Para quê? Para que tenha relevância e outras pessoas sejam alcançadas por essas mensagens, irmãos. O objetivo nosso de colocar no YouTube são 2. Primeiro, que nós possamos ter a oportunidade de rever, né? De ouvir novamente aquilo que nós ouvimos, de participar novamente daquilo que nós participamos. Mas também tem um segundo objetivo. O segundo objetivo é que outras pessoas, irmãos, possam ser alcançadas por esses materiais. Entendem? Se algo está sendo bom para mim, está sendo edificante para mim, por que negar isso a outros? É essa a nossa ideia.
É esse o nosso objetivo. Amém, irmãos? Então, tem muitas irmãs, graças a Deus, no estudo das mulheres, louvando o Senhor por isso. Irmãs de longe. Tem uma irmãzinha, inclusive, da Espanha, tem uma irmãzinha do Rio Grande do Sul, que têm sido edificadas, que têm sido auxiliadas pelo Senhor, mulheres que não têm marido, mulheres que têm um marido incrédulo. Então, irmãos e irmãs, façam isso. Acessem o nosso canal no YouTube, assistam as mensagens, né? Assistam novamente. Vocês que não assistiram, tem irmão que está faltando no curso e nos cultos e também está deixando de assistir as mensagens, as pregações na internet, irmãos. Isso é um grande desleixo, isso é um grande pouco caso, irmãos, da graça, dos meios da graça de Deus para o nosso crescimento espiritual. Isso é assustador. Então, a gente vai ver isso no domingo de manhã, irmãos. Como que nós podemos estar nos preparando para esse grande dia da glorificação se nós não estamos dando o devido valor aos meios da graça hoje? É absurdo, é assustador isso. Entende? Então, para que não fique tudo isso que nós estamos aprendendo, para que não fique só na demagogia, só no falar bonito, que a gente possa colocar isso em prática na dependência do Senhor. Então, por algum motivo que não é o ideal, faltou no culto, assista às pregações, acompanhe as pregações, curtam as pregações, compartilha com outros irmãos, comenta lá embaixo para que os vídeos tenham relevância, para que outras pessoas tenham acesso, para que o nome do Senhor seja glorificado, não só na nossa igreja, não só no nosso meio, mas também no meio de outras pessoas, e que a nossa igreja possa ser relevante, tanto em Francisco Morato, quanto no nosso Brasil, e em outros países. Eu recebi essa semana mensagem de um pastor de Moçambique, dizendo que está acompanhando as nossas pregações, a igreja no YouTube. Então, amados, são irmãos que nós temos, por exemplo, em Moçambique, irmãos que não têm editoras como nós temos aqui, não tem livrarias como nós temos aqui, não tem meios da graça tão próximos deles quanto nós temos aqui. Então, que o Senhor possa nos utilizar como meio da graça para alcançar esses irmãos. Amém, irmãos? Que nós tenhamos amor por essas pessoas, que nós possamos nos preocupar com essas pessoas e aproveitar aquilo que o Senhor nos deu como igreja para que o evangelho seja propagado, seja divulgado, seja anunciado e alcance irmãos e irmãs o mais distante possível. Amém? Tá aí o irmão Edson, ó. O irmão Edson tá aqui no interior de São Paulo e já tá vindo para cá, para Morato já. Quem sabe outros irmãos aí que conhecerem a gente. Vou sugerir para o pastor moçambicano, porque até o Flavinho aconteceu isso, ó, o Flavinho lá de Minas ficou conhecendo a gente, mudou para Morato. Vou falar para o pastor de Moçambique, falou assim, pastor, se o senhor quiser, ó, muda para Morato aqui, que a gente recebe o senhor aqui também. Amém, irmãos? Então vamos nos despedir para a honra do Senhor. Menininhas, venham despedir. Irmão, Deus abençoe. Irmãos, fiquem com Deus. Graças a Deus, irmãos. Uma filha grande aqui, ó. Uma filha Tchau, nova boa noite. Olha aí, Moisés, Minha filha? Oxê! Olha a Bia, mano! roubamos. Moisés e a Ju tá desfilhado, velho. Ó, Belinha. Irmãos, Deus abençoe. Amém. Deus O André tá abençoe. parecendo um médico aí, tá me pegando espectroscópio aí dessa pessoa. Médico do Paraguai. André, quando você conheceu, André? Você tá bonitão, André. Chega de serviço agora. Escovando os dedos. Tudo bem, mocinha, cuidando dos dentes. Gostei. Simone, a Rafinha. Ah, princesa. André, Te ver, menino. a Rafinha de chupeta, olha lá, falando. Olha a Aninha. Olha o João. Olha. Simoninho passarinho.
Cadê o papagaio, pastor? Cada um tem o papagaio que merece, você viu lá? Olha, irmão, Deus abençoe vocês. Tchau, irmãozinhos. Ai, irmão, Deus abençoe. Até breve. Esperando vocês, hein? Se Deus quiser. Amém. Até breve. Meus irmãos, Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Tchau, gente.